Segundo o Sebrae, mais de 60% das empresas que não dão certo por causa de problemas com fluxo de caixa. Felizmente, existem soluções para esse problema e eu aqui vou mostrar algumas delas. Para começar, vamos combinar que a fórmula do fluxo de caixa é muito simples. É dinheiro que entra menos dinheiro que sai, e isso é igual ao dinheiro que sobra em determinado período de tempo. Ponto. São apenas duas variáveis. Mais simples do que isso, impossível. Portanto, o problema não é a fórmula em si, mas o fato de que a gente não controla uma das variáveis. No caso, o dinheiro que entra, as receitas. A única variável que controlamos mesmo é o dinheiro que sai. Só que o dinheiro que sai tem dois componentes. O primeiro é o necessário para manter a máquina funcionando, a gente chama de despesas operacionais. Aí entram aluguéis, salários, energia. O segundo é dinheiro que a gente aplica para a evolução da empresa, em projetos como capacitação de executivos, ou seja, custos que não são necessários para manter a empresa funcionando, mas são necessários para pavimentar o caminho rumo ao crescimento. Esse é o que nós chamamos de investimentos. Então, o dinheiro que entra precisa ser suficiente para bancar o custo da operação, mas também tem que sobrar um tantinho para fazer o negócio crescer. E aí podem acontecer três situações. A primeira é não sobrar dinheiro nem para a operação. Esses são os casos em que a empresa acaba morrendo rapidamente, porque não se sustenta no curto prazo. É fácil de entender. Se não tem dinheiro suficiente para a empresa funcionar, ou reduz-se o custo da operação para se encaixar no volume de dinheiro que entra, ou tem que fechar as portas. A maioria das startups acaba nessa categoria. O segundo caso é quando as receitas são suficientes para manter a operação, mas não sobra dinheiro para investir na evolução do negócio. Nesses casos, a empresa tende a sofrer no médio prazo, porque o comportamento do consumidor muda, os mercados mudam, os negócios precisam ajustar-se a essas mudanças e isso requer investimentos. Então, se todo o dinheiro que entra na operação é usado em despesas operacionais, aos poucos a empresa vai perder receita até que cai no primeiro caso. É o caso das empresas cujo processo muda, mas as pessoas não se dão conta. É que nem o sapo que entra na panela, mas como a água está fria, e não vê que a panela está esquentando e acaba morrendo queimado. Nessas empresas nunca sobra dinheiro para investimento, porque à medida que as receitas crescem, as despesas crescem também. Então, sem perceber, elas vão mudando o mobiliário, contratando mais gente, aumentando benefícios. A cada pequeno crescimento da receita, aumentam as despesas proporcionalmente. Então, nunca sobra dinheiro para investir. E é isso que acontece na maioria das empresas. Então, o terceiro caso, que é o caso, é a rota para o sucesso, que é quando as empresas fixam o montante do investimento. Um percentual da receita é obrigatoriamente para investir em novos negócios, para capacitar executivos, enfim, coisas do gênero. É fixo, é obrigatório. Tantos por cento da receita para investimento. O que sobrar, a gente gasta na operação. Você entende o conceito? A lógica se inverte. Em vez de gastar no que precisa e depois o que sobrar usa em investimento, é o contrário. Gasta o que precisa para investir e o que sobrar, gasta na operação. Mas não compra fácil isso não, porque tem uma complicação. É o fato de que as demandas, tanto de custo operacional quanto de investimento, mudam com o tempo. Uma empresa em estágio inicial, por exemplo, precisa investir muito em pesquisa e desenvolvimento, né? E enquanto uma empresa mais madura pode investir um pouco menos. Então essas variáveis precisam ser ajustadas de tempos em tempos. Uma boa prática que eu venho seguindo nos meus negócios é fazer um orçamento com 100% das receitas alocadas a 100% dos custos. Sejam investimentos, sejam despesas operacionais. Ou seja, nunca sobra nada, mas a gente define onde vai aplicar primeiro. E para isso você precisa de um processo que tem 3 pilares. Primeiro é a rastreabilidade dos gastos. Você precisa saber para onde o dinheiro está indo, cada centavo, para poder saber que está aplicando do jeito certo. Se você tiver pouco movimento, até uma planilha serve. Mas hoje tem tanta oferta de sistemas ERP, tem para todos os tipos e tamanhos, até gratuitos alguns, que não vale a pena você fazer em planilha. Se você tiver uma empresa de médio porte, no setor de serviços principalmente, manda um e-mail para mim, que eu peço para o meu time fazer um orçamento do ERP na Zajon para você. Provavelmente você vai chegar à conclusão de que é a melhor opção. Agora, o que precisa é alguma coisa para rastrear. O segundo pilar é nunca gastar mais do que você ganha. E o terceiro é alinhar
tudo isso com algum tipo de recompensa. Ou seja, na medida em que você faz um plano de ação, define como gastar o dinheiro, define as prioridades, envolve o teu time para não gastar mais do que ganhou, agora para você garantir a sobrevivência no longo prazo, você tem que investir em bebês, que é como eu chamo os laboratórios de inovação. Porque sem eles a população envelhece e eventualmente acaba morrendo. Você precisa investir na evolução do negócio para sobreviver. Então, uma coisa que eu venho usando com sucesso nos meus negócios é criar recompensas. Cada vez que você e o seu time atingirem algum marco que indique que estão no caminho certo, deem-se uma recompensa qualquer. Pode ser uma pizza, um dia de folga, um vale-presente para cada um definir o mimo que quiser, mas dê-se um mimo, porque é isso que vai fazer com que o time continue unido. E eu vou mostrar como construir esse processo num seminário que eu vou fazer final de setembro, 100% online e 100% gratuito, chamado Empresa Vendável. Então, se você quiser se inscrever, entre lá no site empresavendável.com.br. Te vejo lá.